Pai querido, usa ele grandemente, porque é só o Senhor que sabe, meu Pai, exatamente as nossas necessidades, exatamente o que necessitamos de ouvir ainda aqui nessa noite. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Glórias a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de externar meus sinceros agradecimentos, vamos à palavra de Deus. Peço à igreja que abram, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 17, e mantenham aberto, amém? Nós estaremos lendo os versículos 11, 24, 31 ao 37. Quero agradecer a Deus, ao Senhor, em primeiro lugar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor local, pastor Jonathan, pelo convite, pela confiança. Eu louvo a Deus pela vida da obreira, irmã Ana Lúcia, que foi o intermédio pelo qual estamos aqui. Eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus, pastor Paulo, a quem conhecemos há décadas. Você tem uma história de testemunho do Ministério de Belém muito grande. Deus abençoe sua vida, sua família. É um servo do Senhor exemplar. Tem um amor e uma admiração muito grande por ele. Louvo a Deus pela vida dos demais pastores e obreiros. O pastor Marcelo que me recebeu também, glórias a Deus. Ao obreiro que me recebeu também, a Kemi que está me auxiliando. Deus abençoe a todos. Vamos à palavra do Senhor, porque o tempo já foi. Estamos na semana missionária, encerramento. Diz assim, 1 Samuel 17, versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo de número 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Versículo 31 ao 37. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. A epígrafe da continuação: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Repita comigo: Davi dispõe-se. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, vinha um leão com um urso, tomava uma ovelha do rebanho, saía após ele, o feria, e a livrava da sua boca, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e eu matava. Assim feriu teu servo o leão e o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, por quanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. A igreja não precisa abrir, mas Salmo 51:12 vai dizer assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Repita comigo: e sustém-me com o espírito voluntário. Senhor amado, não descartando, mas tomando a oração anterior, eis-me aqui, Espírito Santo, toma minha vida como um vaso de barro, Senhor, que nada sou, e abençoa o teu povo, a tua noiva. Fala com a igreja, porque tu és o nosso Deus e Salvador, tu és a grandeza da igreja, nada somos irmãos iguais uns aos outros, remidos pelo mesmo sangue, Senhor, a qual invocamos o mesmo nome, que é o nome do teu Filho. Sê conosco em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Queridos, quero pegar uma mensagem na igreja debaixo do tema: o espírito voluntário dos missionários sem nome e sua contribuição para a história da igreja. Eu vou repetir: o espírito voluntário dos missionários sem nome e sua contribuição para a história da igreja. Você pode repetir comigo? O espírito voluntário dos missionários sem nome e sua contribuição na história da igreja. Queridos, nós vemos que Salmo 51:12, Davi vai dizer ao Senhor: Senhor, renova em mim
E o que é disposição? Disposição é voluntariedade, ou seja, aquilo que não é forçado, preste atenção, que só depende da vontade, é espontâneo. Voluntariedade é aquilo que não é forçado, não precisa obrigar, não precisa ameaçar, não precisa chantagear, não precisa encurralar, é algo que é espontâneo, é algo que só depende da vontade daquele em questão, e ele diz: eu vou porque eu quero, eu vou porque eu tenho desejo, eu vou porque eu tenho vontade. Mas, queridos, nós vamos ver que muitas das vezes a história da Bíblia Sagrada, tudo que Deus precisou foi de alguém que tivesse a disposição. Tudo que Deus precisou muitas das vezes na história da igreja foi achar um espírito voluntário, foi achar um coração disponível, foi achar um homem ou uma mulher que se colocou à disposição. Mas esse negócio de disposição e de voluntariedade, nós podemos nos expor e sermos voluntários a muitas coisas. Podemos nos expor e sermos voluntários a um partido político, podemos nos expor e sermos voluntários a uma religião, a uma seita que provoca terrorismo. Podemos ser dispostos e voluntários ao crime organizado, podemos ser dispostos e voluntários à prática talvez da prostituição. Então esse negócio de ser disposto e de ser voluntário, aí tem que ver para quem e para quê. Nesse caso em questão, nós vemos que Deus procurava homens e mulheres que estivessem dispostos e voluntários para Ele, para o seu reino, para o seu Espírito, para a sua palavra. Quando Deus quis levantar, pastores, o pai da fé, eu vou levantar o pai da fé. Deus poderia ter buscado um homem varonil, Deus poderia ter buscado um homem na época de Abraão que pelo menos não fosse idólatra. Como assim? Crente nós sabemos que não havia. Haviam muitos idólatras, mas existe alguém melhor do que idólatra? Existe para se chamar. Já que Deus queria levantar o pai da fé, por que não chamar um ateu? Melhor do que alguém que crê em vários deuses é alguém que não crê em nada. Deus podia dizer: eu vou chamar um ateu, aquele que está vazio de crença, vazio de tudo. Ele é uma folha em branco, ele é um livro em branco para as coisas espirituais, porque ele não tem fé, ele não crê. É mais fácil para eu fazer desse homem, dessa mulher, um pai da fé. Mas o que Deus vai chamar? Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Forte-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus vai chamar um velho, pastores de 75 anos. Não só velho, a Bíblia vai dizer em Josué 24, 2, o Senhor vai dizer para o povo de Israel: antigamente, da além do rio, habitavam os vossos pais, Terá, pai de Abrão e pai de Naor, e serviam a outros deuses. Ou seja, a Bíblia de Deus está dizendo: antes de eu chamar Abrão, ele era idólatra, o pai dele era idólatra, a mãe dele era idólatra, o irmão dele era idólatra, todos na família e na casa dele eram idólatras. Aí Deus, no meio dos idólatras, ele vai dizer: eu vou levantar um pai da fé para mim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando Deus procurou levantar o pai da fé, ele não buscou as condições, tudo que ele olhou foi a disposição. É como se Deus dissesse: mas eu sou, Abraão podia dizer: mas eu sou velho, eu não tenho problema com isso, mas eu sou idólatra, isso aí para mim também não é problema, mas eu já estou no final da carreira, isso também não importa, tudo que eu preciso é de uma coisa só. O que é, Senhor? Se você tiver, basta para eu fazer de você um dos maiores missionários da história. E Abraão poderia dizer: Senhor, o que é? E o Senhor diz: eu quero saber se você está disponível para mim. Eu quero saber se você é voluntário para mim. Sai-te da tua terra. Abraão disse ao Senhor: eu sou velho, eu
casado, eu não tenho filho, eu achei que a minha carreira tinha terminado, eu não tenho muita coisa, mas se uma coisa eu tenho para ti, Senhor, eu tenho disposição para ti, eu sou voluntário para ti, eu me voluntario, Senhor, eu vou para onde o Senhor me mandar ir. E ele fez de Abraão o pai da fé. Quando ele quis levantar um exército, Gênesis 15, 13, 14 vai dizer: o Senhor disse para Abraão: saiba de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e por 400 anos, e servi-lo-ão e afligirá-ão, e vão afligir a tua semente, mas eu também julgarei a gente a qual servirão, e depois disso sairão com grande fazenda. O que eu quero dizer, os hebreus foram escravos durante 400 anos, quando o Senhor é chamado de Senhor dos exércitos, porque Ele tem exército no céu celestial, Ele tem exército que Ele usa, que é a natureza, Ele tem outro exército chamado os animais, e na Bíblia você vai sempre ver passagem, ora Deus usa animais, ora Deus usa a natureza, e ora Deus usa os anjos, são 3 dos seus exércitos, mas falta um, qual que é? O exército da terra. E Deus vai levantar um exército para Ele. O que Ele procura? Ele vai buscar uma nação que por 400 anos foram escravos, um povo fragilizado, um povo que só aprendia a dizer sim Senhor, não Senhor, um povo que sabia só receber aquilo que era dado sem reclamar, um povo que estava cheio de marcas no corpo e no coração. Mas o Senhor tira esse povo fragilizado e cansado e diz: desse povo cansado e fragilizado, que não tem perícia, não tem experiência nem prática da guerra, é nesse povo que eu vou levantar o meu grande exército. Mas o povo podia dizer: Senhor, a gente não sabe empunhar uma espada, a gente não tem a prática na arte da guerra, nós só sabemos dizer sim Senhor e não Senhor. Mas o Senhor poderia dizer para eles: não importa se vocês sabem mexer em espada ou não, eu não quero saber se vocês têm destreza, se vocês têm habilidade, se vocês têm experiência na guerra. Tudo que eu quero saber é de vocês, povo dos hebreus. Eu só preciso de uma coisa em vocês: tem disposição para mim, tem voluntariedade para mim. Se tiver disposto para mim e for voluntário para mim, levantarei de escravos um grande exército. Quando Deus se levantar um grande apóstolo para trazer o evangelho para nós, fora de Israel, Ele vai levantar o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 1, 3 a 16: ouvistes antigamente qual foi a minha conduta no judaísmo, porque sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo, preste atenção, a muitos dos da minha idade, e era zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou pela sua graça, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para o pregar aos gentios, não consultei nem carne nem sangue. Queridos, quando Deus quer levantar o maior teólogo da história, quando Deus quer levantar um homem para dar a ele mistérios e revelações que nem mesmo Pedro, nem mesmo João, nem mesmo Tiago, nenhum deles tinha conhecimento, Deus chama quem? O homem que interpretou a lei da forma mais errônea de todos, Saulo. Porque Saulo entendeu que na lei ele deveria perseguir, matar e obrigar a blasfemar. Aonde que a lei ensina isso? Ele era zeloso, porém sem entendimento. Ele lia, mas ele interpretava a Torá de uma forma errada. Mas Deus disse: eu não importo que ele se confunde, eu não importo que ele interpreta as coisas erradas, eu não importo que ele é sem entendimento. Tudo que eu preciso, não importa a tua ignorância, Saulo, não importa as barbaridades que você já fez, tudo que eu quero é saber se você é um coração disposto para mim, é saber se você é um vaso voluntário para mim. E Saulo disse: eis-me aqui, Senhor. Queridos, quando Deus quis salvar o mundo, em Isaías 6:8, referente ao Senhor Jesus, Isaías vai dizer: e ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, isso
O filho se pôs de pé e disse: aqui, eis-me aqui, meu pai, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Em Hebreus 10, no 5, 7, 9 vai dizer: e entrando no mundo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. E outra vez disse: eis-me aqui, eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E vai dizer de novo: eis-me aqui, ó Deus, aqui eu venho para fazer a tua vontade. No princípio do livro está escrito de mim. Ou seja, Isaías, e mais referências falando dele, ele está dizendo: quando Isaías falou aquilo, era o que eu estava falando diante do meu pai, para vir salvar as nossas vidas. E ele vai dizer: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Tira a primeira aliança, estabelece a segunda. Tira o primeiro testamento, estabelece o segundo. Mas é engraçado que a Bíblia vai dizer que o Senhor, quando escolhe enviar o Salvador, pastor Jonatas e igreja, Ele não envia Jesus num super corpo. Ele não envia Jesus dizendo: fica tranquilo, na terra não será um super homem. Não, a Bíblia vai dizer: o Senhor me preparou o corpo, mas o corpo que foi preparado para Jesus, a Bíblia vai dizer que era sujeito às paixões. A Bíblia vai dizer que era um corpo que estava sujeito a ser tentado, porque o diabo tentou. Era um corpo que suava, era um corpo que cansava, era um corpo que sentia fome, sentia sede. É como se o Senhor dissesse: o corpo do Salvador é frágil, mas não tem problema. Tudo que eu preciso é de um Salvador disposto. E Jesus disse: eu sou um Salvador perfeito, eu sou disposto. O corpo é fraco, mas eu tenho disposição para ti, Senhor. O corpo é fraco, é limitado, mas eu sou voluntário para salvar a tua igreja, Pai. Quantos estão entendendo de uma vez? Queridos, deixa correr. A diferença, eu quis usar como exemplo todas essas passagens para demonstrar que Deus precisou tão somente de uma disposição. Deus não olhou a qualidade, Deus não olhou a condição, Deus não olhou a capacidade de quem Ele ia chamar ou quem Ele ia usar. Ele simplesmente estava dizendo: tem disposição? Tá bom. É voluntário? Tá bom. O resto é comigo. É isso que essa introdução quis dizer. Mas depois, eu quero dizer para os irmãos: nós lemos 1 Samuel 17, nós lemos os versículos. E sabe o que esses versículos estão dizendo? Que o gigante Golias se apresenta, Israel está de um lado, os filisteus estão do outro. O gigante Golias se levanta e diz: para que pelejaremos nós e vós? Dai-me um homem para que possa lutar contra mim. Se ele me ferir, nós seremos seus servos. Só que se eu ferir ou matar, vós sereis os nossos servos. E a Bíblia diz que Golias se apresentou por 40 dias, de manhã e de tarde. De manhã ele dizia: dá-me um homem. À tarde ele dizia: dá-me um homem. No outro dia de manhã de novo: dá-me um homem. Isso por 40 dias. Mas a Bíblia vai dizer nos versículos que eu li que os servos de Israel e toda a nação fugia. Deus não achou ninguém que estivesse à disposição. Deus não achou ninguém que estivesse voluntário. Tudo que Deus precisava naquela hora não era ninguém nem grande, nem capacitado e nem tamanhorado. Deus não estava olhando nada disso. É como se Deus dissesse: tudo o que eu preciso para pôr esse gigante por terra é o coração disposto. Tem coração disposto a Israel. Tem o espírito voluntário a Israel. Mas não tinha. Davi chega, ouve aquilo ali e diz: eu me disponho, Senhor. Eu me voluntario, Senhor. Eu não tenho espada, eu não sei de guerra, eu sou um camponês, eu sou um cuidador de ovelha, eu sou adolescente, eu nunca pratiquei a guerra, não tenho experiência em nada. Mas, Senhor, se o Senhor servir, e se eu puder te servir, Senhor, eu coloco meu coração à disposição, eu coloco meu corpo frágil à disposição, eu coloco a minha vida, a minha alma, Senhor, à disposição da tua obra. A diferença entre Davi e os demais
e que o fez realizar uma das maiores tarefas missionárias da história, foi a sua disposição. Eu quero te dizer uma coisa, Salmos 19:20 vai dizer: em visão falaste do teu servo e disseste, socorri o que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungido. Deus está dizendo: eu procurava alguém. No dia que gigante Golias estava me afrontando, eu estava procurando alguém que fosse esforçado, não que fosse forte, mas que fosse esforçado. Não precisa ser forte, querida, não precisa ser forte, jovem. O que tudo que você precisa ser diante de Deus é esforçado. E o que mais? Alguém que se dispõe, que se voluntarie. Ele vai dizer: eu achei Davi. E quando eu achei Davi, não tinha capacidade de vencer Golias, mas Deus diz: aquele que se dispõe para mim, aquele que se voluntaria para mim, pode ser o último da fila, pode ser o menor da casa, mas sabe o que eu faço? Eu faço algo extraordinário. Eu derramo sobre ele o meu óleo, eu derramo sobre ele o meu. Quem está disposto, levanta a tua mão lá para Cantacai. Você pode ser o menor, você pode não ter entendimento, você pode não ter dom, você pode ter chegado ontem, mas Deus está dizendo: você pode ser menininho, você pode ser jovenzinha, você pode não ser maior de idade, mas Deus está dizendo: se dispor para mim. Pode ser um velho, pode ser uma velha como Abraão. Se dispor para mim, eu vou derramar sobre ti o meu óleo, eu vou te ungir com o meu óleo. Queridos, a Bíblia vai dizer que Davi venceu o gigante sem que tivesse uma espada na mão, com uma funda e uma pedra. Por que funda e pedra? Porque era o que Davi tinha. Quer que eu te diga um segredo? Naquele dia, qualquer um que se dispusesse para derrotar Golias, derrotaria ele. Não derrotou porque era Davi, porque foi o que se dispôs. E Deus usou Davi com o que ele tinha. Se algum daqueles homens dissesse: esse homem é muito grande, eu acho que eu não posso ele, a minha arma é pequena perto dele, mas Senhor, o teu nome não pode ser envergonhado, a tua igreja não pode sofrer, a tua causa não pode passar necessidade. Se não tem ninguém para abrir a igreja, eu vou abrir. Se não tem ninguém para reger, eu vou reger. Se não tem ninguém para ofertar, eu vou ofertar. Se não tem ninguém para assumir o cargo, eu vou assumir. Se não tem ninguém para ajudar, eu vou ajudar. Se não tem ninguém, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Qualquer um que se dispusesse naquele dia, foram 40 dias, Deus dando oportunidade. Se dispõe, se dispõe, se dispõe. Se Deus está dando oportunidade nessa casa, Deus está dando oportunidade na tua casa, você não está entendendo, na tua família, no teu trabalho. Você não é para mim, eu não sou capacitado, quem sou eu? Mas Deus está dizendo: não precisa ter capacitado, não precisa ter condição, não precisa ter sabedoria suficiente e se achar competente para tarefa, não, basta se dispor. Você não está entendendo que ninguém está aceitando. Quando Davi chegou ali e falou: mas que negócio é esse? 40 dias ninguém se dispôs. É como se Deus dissesse: esse negócio é para ti, se dispõe, esse negócio é para ti. Deus está dizendo: esse negócio é para ti, se dispõe, porque é tu mesmo que eu vou usar, é tu aí através de ti mesmo que eu vou trabalhar. A maioria dos missionários que criaram o campo de missões e deixaram as marcas de seus pés registrados na história eram anônimos e foram conhecidos sem nome. Deixa eu correr, o tempo já está indo embora. 2 Reis 5, do 1 ao 4. E era Naamã, chefe do rei, do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, pois por meio dele o Senhor havia dado um grande livramento aos sírios, e era valoroso, porém leproso. Saindo as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa, cativa, uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E essa menina disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ouvindo Naamã isso, ele notificou ao seu senhor e disse: assim e assim disse a menina que é da terra de Israel. E vocês sabem disso, vocês sabem o que acontece. Ele vai para lá, ele é curado, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa menina nem nome tem. Mas quando ela viu aquela situação,
ela colocou a dor dela de lado, ela colocou o prejuízo dela de lado, ela colocou as derrotas dela de lado, ela colocou a preocupação momentânea dela de lado. Disse: agora eu tenho que colocar minha preocupação de lado, eu tenho que colocar os meus negócios de lado, eu tenho que colocar até minhas lágrimas, minha dor, meu sofrimento de lado. Por quê? Porque está se abrindo uma oportunidade missionária ao Abracandarabakai, e não tem ninguém aqui para falar, vai ter que ser eu, Senhor. Usa a minha boca, Senhor, usa, Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor não apareceu perto disso que é minha. Fala isso e isso. O que eu disse? Que disposição é algo espontâneo, é algo voluntário, é algo que só depende da vontade. Ela viu que o homem estava padecendo, ela conhecia o Deus vivo, ela sabia quem era usado por Deus. Ela se levantou, abriu a boca e disse: se o meu Senhor estivesse em Samaria, Deus ia bradar na vida dele, ele seria curado, e o Deus vivo seria glorificado. Quem sabe você está esperando Deus falar, quem sabe você está esperando o pastor te apontar, quem sabe você está esperando alguém chegar em você e fazer o convite, mas Deus está dizendo: não precisa fazer convite, não precisa falar no teu ouvido, não precisa aparecer para você em sonhos, não. É a vontade de cair, a vontade tem que cair, a necessidade existe, você sabe a solução, é só você deixar seu problema de lado, deixa a sua dor de lado. Eu sei que você sofreu como aquela menina, eu sei que essa situação não é fácil, não, mas Deus está dizendo: só por um momento, coloca de lado. Nessa semana missionária, coloca o seu luto de lado, coloca a sua dor de lado, coloca a sua preocupação de lado. Diga: Senhor, eu vou aproveitar a oportunidade missionária. A igreja precisa, o Belém precisa, assim o Planalto precisa, Senhor, as irmãs precisam, a juventude precisa, o corpo de obreira precisa, as almas precisam, Senhor. Eu vou colocar minha dor de lado e vou fazer como aquela menina. Eis-me aqui, um espírito voluntário. Querido, sem nome, fala para mim o nome dessa menina. Ninguém sabe, mas ela entrou na história, ela marcou a história, porque ela pisou no campo missionário. Quantos vocês estão me entendendo de nome? Queridos, a Bíblia vai dizer que em Atos 13, do 1 ao 4, a Bíblia vai dizer que em Atos 13, do 1 ao 4, olha que coisa linda. Atos 13, do 1 ao 4. Ou melhor, a Bíblia vai dizer em Atos 11, preste atenção, a igreja começou a ser perseguida. Preste atenção que eu estou partindo no final da mensagem. A igreja começou a ser perseguida e os discípulos começaram a ser dispersos de Jerusalém. E vai dizer a palavra de Deus que aqueles que foram dispersos por causa da perseguição de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, versículo 19 do capítulo 11 de Atos, não anunciando a ninguém senão aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Pulando para o versículo de número 26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Deixa eu explicar isso aqui, eu estou terminando. A igreja é dispersa, e discípulos sem nome. A Bíblia não vai dizer o nome deles, mas vai dizer que uns foram anunciando a Jesus só aos judeus, e outros mais ousados. A Bíblia vai dizer que eles entraram em Antioquia e anunciaram aos gregos o Senhor Jesus. Missionários sem nome, missionários anônimos, mas que marcaram seus pés e registraram o seu feito na história da igreja. A Bíblia vai dizer que o Senhor usa de tal maneira, não Paulo, não Pedro, não Barnabé, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor usa discípulos que foram voluntários.
Discípulos que se dispuseram, sem nome, sem título, sem ser enviado. Eles disseram: eu vou falar, eu vou dar lugar, ou se o Senhor precisar, eu estou aqui. E eles começaram a evangelizar. E o Senhor salvou tanto que a fama chegou em Jerusalém. Deus está fazendo uma obra missionária. Mas qual que é o grande pastor que está lá? Pedro está lá? Não é Pedro não. Qual que é? Paulo está lá? Não é Paulo não. É Barnabé não. Quem são? Eu não sei. É tudo sem nome, é tudo desconhecido, é tudo anônimo. É o Zezinho, é a Maria, é a filha da irmã tal. Eu não sei o nome deles. Eu sei que Deus está usando lá no Planalto. Está usando de pastor não, é ungido não, tem credencial não, alabracanta, alabacai, é conhecido no Brasil não. Você sabe quem é? Não sei. Eu só sei que Deus está usando aquela moça, Deus está usando aquele homem, Deus está usando pessoas desconhecidas lá no Planalto. Isso é tão lindo que foi na igreja de Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. O nome de cristãos não se deve a Paulo, não se deve a Pedro, não se deve a João, se deve aos discípulos anônimos. E não é só isso não, vai dizer a Bíblia que Barnabé foi lá, viu, chamou Paulo, começaram a fazer a obra, mas quem ganhou as almas foram os discípulos anônimos. A igreja já estava formada, eles vieram para ensinar e organizar. Depois de um tempo, sabe o que essa igreja virou? A igreja de Antioquia se transformou na primeira igreja missionária da história. No versículo 13, estavam orando e jejuando. O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Então, orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. E saiu Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Eu vou explicar o que isso aconteceu. Não vou explicar o que é tudo isso. A primeira igreja missionária não foi fundada por Paulo, foi fundada por discípulos anônimos, por pessoas que se dispuseram, não tinham nome. E quando Paulo foi enviado, ele foi enviado por uma igreja que os discípulos anônimos foram responsáveis pela formação dela. Deus está dizendo: se você se dispor, mesmo sem nome, mesmo sem título, eu posso fazer coisas extraordinárias. A Bíblia vai dizer em Hebreus que a galeria dos heróis da fé, sim, Abraão, sim, nome, grande nome, Isaac, grande nome, Jacó, grande nome, Moisés, grande nome, José, grande nome, Davi, grande nome, Jefité, grande nome, Gideão, grande nome, Balaque, grande nome. Mas aí vai dizer: e as mulheres receberam seus votos. Mulheres sem nome entram na galeria, e muitos foram torturados, muitos morreram ao fio da espada. Homens das quais o mundo não era digno, andaram de caverna em caverna, mas foram pessoas que se dispuseram e entraram para a galeria dos heróis da fé sem nome. Deus está dizendo: tem mulheres lá que não tem nome, mas elas entraram e contribuíram para a história da igreja. Deus está dizendo: você pode ser um sem nome, pode viver e fazer sem nome, não importa, deixa eu te usar, deixa eu dar fruto através de ti. Tu pode não ter nome aqui, você pode morrer sem ninguém saber das tuas obras, mas naquele dia lá, eu vou dizer: vou confessar o teu nome bem alto. Alguém vai dizer: para quem que é aquela coroa bonita e grande? Alguém vai dizer: talvez é pobreiro tal, é para o missionário tal. Talvez o Senhor vai dizer: vem fulano, o vagabundo vai falar: eu não lembro desse nome na terra. O Senhor Jesus vai dizer: esses são os missionários anônimos, esses são aqueles que se dispuseram, aqueles que se voluntariaram para a minha obra. E muitos não entenderam, muitos não viram, mas eles deram uma vida por mim. Vem, e vão se abrir, e eles serão honrados naquele dia. E o Senhor vai dizer: ei, chegou a hora de eu honrar e de eu dar nome dos missionários anônimos. Deus está dizendo: naquele dia te darei um grande nome. Se coloque em pé, por gentileza, que eu vou finalizar. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa para eu concluir: que possamos pedir a Deus que nos dê um espírito voluntário, ou se já recebemos, que o renove em nós
para a obra missionária. Salmo 51, 12. Uma das cartas de Paulo vai dizer assim: o Senhor é quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua vontade. O Senhor pode despertar em nós um espírito voluntário. Talvez eu não tenha, talvez você não tenha, talvez as dificuldades da vida, talvez a labuta da vida, os negócios da vida, talvez os problemas que você carrega não deixam você se voluntariar. A tua mente está ocupada com muita coisa, teu coração está ocupado com muita coisa, mas Paulo está dizendo: Deus opera em vós, Ele opera o querer. Talvez eu não quero, talvez você não quer, mas se eu pedir: Senhor, desperta em mim, me dá um espírito voluntário, me dá um coração disposto, o Senhor vai despertar um coração disposto nessa noite em você. Ele vai te dar um espírito voluntário hoje. Aleluia! E talvez você já teve, já foi, mas te machucaram. Nunca ingratidão. Te pagaram bem por mal e você se decepcionou e parou a voluntariedade, você desanimou. Mas você pode dizer: Senhor, renova em mim, como disse Davi, o espírito voluntário. O Senhor está dizendo: vou despertar de novo a vontade, vou despertar de novo o desejo. Alguém te calou, alguém te machucou, alguém apagou a chama com ingratidão e com pedras e com tanta injustiça, mas o Senhor está passeando aqui, o Senhor está descendo na casa do Planalto e está dizendo: eu estou visitando corações que já foram voluntários, eu estou visitando espíritos que já foram voluntários, estão machucados, mas estou derramando bálsamo, eu estou sarando, eu estou curando, eu estou cicatrizando, eu estou tirando da sua mente toda marca, todo trauma, toda lembrança negativa, e a partir de hoje você vai se dispor como Davi, e eu vou te usar na terra, eu vou te usar na terra. Arabacanda, arabacai. Senhor amado, meu Deus Todo-Poderoso, eu ministrei a Tua palavra, Senhor. Nós estamos numa semana missionária, Senhor. Eu me dediquei, Senhor. Eu sou falho e pequeno, Senhor, mas não depende do pregador, não depende do que fala. A Tua palavra diz: como pregarão se não forem enviados? E vai dizer de novo, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Sim, Senhor, tem muitos aqui que o Senhor está de olho para anunciar a paz, para anunciar coisas boas. Sim, Senhor, e tudo que eles precisam, o Senhor está direcionando sobre eles é o óleo, e o que o Senhor precisa da parte deles é disposição, assim como Davi se dispôs. Eis-me aqui, Senhor, se não tem ninguém, deixa eu. Eis-me aqui, Senhor, se o Senhor achar um coração disposto, uma alma voluntária, o Senhor vai usar, o Senhor vai fazer desses pés formosos. Você não sabe, moça, mas você tem pés formosos. Você não sabe, moço, mas seu pé é bonito. Você não sabe, velho, varão, homem, seu pé é bonito. Mas é cheio de calo, mas tem cicatriz. Você não viu se eu tirar meu sapato aqui? Eu não estou falando do seu pé carnal, não. Eu estou falando do seu pé espiritual. Ele é formoso, porque você foi chamado, você foi escolhida para anunciar, para fazer a diferença. E o Senhor mandou te dizer: não olha para a direita, não olha para a esquerda. Se dispõe, que eu quero usar. Se dispõe, porque eu quero usar. Arabacanda, arabacai, alabra em memória, alabra canta